seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Você pode se sentar, amém? Obrigado, Ministério de Música. Obrigado pelo socorro, pela ajuda. Vocês são preciosos demais. Vocês estão bem, irmãos? A paz do Senhor. Como vocês estão? Chegaram aqui animados? Venceram um dia, enfrentaram desafios, mas em todas as coisas você foi mais do que vencedor. Amém? Sabe, esses foi o que você soube, mas a Bíblia diz que o Senhor nos cerca com um canto de livramento. Pode acreditar, o Senhor te livrou nesse dia. Os anjos do Senhor acamparam ao seu redor, te dando livramento, te dando o escape, amém? E você chegou até aqui, irmãos. Eu acredito que nenhum ajuntamento ele é à toa, ele não tem propósito. Nós estamos, inclusive, neste mês, falando sobre um tema que sempre que falamos sobre um tema que foi gerado no coração do nosso pastor, nós entendemos que é porque o pastor sabe o pasto que precisamos. Você concorda comigo, irmãos? Eu não sei você, mas quando ele lança um tema eu preciso disso. Eu tô precisando. Porque esse é um lugar do nosso alimento. Você congrega nesse lugar? Se você não congrega, você é bem-vindo se quiser. Mas se você congrega nesse lugar, diga aí um amém. Você tem comido uma boa comida, amém, irmãos? Você tem se alimentado de um alimento sólido. E sabe, o Senhor compartilhou no coração do nosso pastor sobre falarmos sobre comunhão, sobre unidade. E se você ouviu as outras ministrações, eu até disse ao Senhor, obrigada que eu estou no meio de setembro, senão não ia sobrar mais nada para eu falar. Porque olha, cada ministração... Tô brincando, tá, irmão? A palavra é inesgotável, ia ter coisa para dizer. Mas eu fui tão abençoada... por Bruno, por Marcela, por pastor. Nem estava aqui, eu estava ministrando numa igreja a convite de um pastor para compartilhar a palavra num congresso. Mas, irmão, depois que eu volto, eu recebo tudo, porque eu não posso ficar sem, amém? Então, eu estava sendo tão ministrada e o Senhor me lembrou de coisas que, de fato, irmãos, são aqueles limites ou as coisas que balizam a nossa vida. Então, eu sei que você tem sido ministrado pelo Senhor nesse lugar, mas eu quero te lembrar que o propósito de existirmos, de fato, é por causa da comunhão. O homem foi criado para a comunhão. Você já parou para pensar na própria criação do homem? Deus, ele criou o homem para compartilhar, para ter comunhão, para conseguir falar ao seu coração. Então, o seu propósito de existir é para a comunhão. Se a gente fosse tirar até do contexto, não do contexto da palavra, mas se fôssemos pensar só em sociedade, você percebe que pessoas que vivem sozinhas, elas têm muitos problemas? O isolamento traz muito problema, porque o homem é um ser social, precisa de pessoas. Não tem como você falar, não preciso de ninguém, até balançar o ombro, precisa. Até a roupa que você está vestindo foi feita por alguém. Nós precisamos, teoricamente, em sociedade, você vê que nós dependemos de pessoas, de serviço, de coisas. Só que quando nós colocamos num ambiente, irmãos, espiritual, é aí que você não tem para onde correr. Sem comunhão nós não existimos. Nós fomos criados para existir em comunhão com Deus, com o seu Espírito, com os nossos irmãos. Amém? E aí é interessante, irmãos, eu estava lá estudando nessa tarde sobre o que compartilhar. Você já reparou que nós não poderíamos ter toda a comunhão que já foi mencionada aqui em várias ministrações no sentido horizontal? Então eu tenho comunhão com os meus irmãos, eu tenho comunhão com a minha irmã, eu tenho comunhão com cada um aqui. Se não houvesse, em primeiro lugar, uma comunhão o quê? Vertical. Se Deus não tivesse nos resgatado de um lugar onde a gente não podia ser inspirado a ter comunhão, a ouvir sua voz, e agora, porque recebemos a sua natureza, podemos compartilhar da mesma comunhão com aqueles que foram alcançados por sua natureza também. Irmão, você já parou para pensar? Eu cheguei em outro lugar agora, eu estava em terras capixabas, tive que comer muqueca, irmão. Eu sofri pelo evangelho. Você veja só, eu sofri, coisa maravilhosa. E aí eu estava pensando, olha que interessante, eu conheci pessoas naquele momento, eu conheci pessoas naquela hora, mas, amados, parecia que a gente estava em casa. E por que isso acontece? Porque o sangue de Jesus nos uniu. Você pode estar em qualquer lugar do mundo, quando você percebe, isso é crente, é meu irmão.
Você está em casa, você já reparou? Você encontra esse lugar de apoio, você percebe, o sangue que nos uniu, ele ultrapassa qualquer diferença, qualquer barreira, qualquer separação. Então nós temos comunhão, nós conversamos sobre a palavra, nós conversamos sobre Jesus. Por quê? Porque fomos chamados a estar nesse lugar de compartilhar. E aí nós crescemos com os outros, contamos experiências, falamos sobre a vida com Deus, sobre propósito, sobre destino. Por quê? Porque é muito bom poder compartilhar, irmãos. É muito bom ver os outros crescendo, avançando, amém? O entendimento de que essa comunhão, ela existe para guardar até mesmo a nossa vida, é a prova de que no entendimento da comunhão e do corpo, quando alguém cresce, eu estou crescendo também. Quando alguém é promovido, eu estou sendo promovida também. Quando alguém está sendo levantado, eu estou sendo levantada também. Porque a comunhão bem ajustada do corpo promove crescimento para todos aqueles que estão inseridos nesse lugar. Você está comigo, querido? Amém? E aí, eu nem vou falar disso porque eu vi que Bruno falou. Bruno pregou antes de mim e falou de koinonia. Não foi? Ele estava falando sobre a palavra koinonia, que aparece pelo menos 20 vezes no Novo Testamento. E aí eu estava pesquisando sobre isso, é verdade, pode acreditar nele. Estava lá, a primeira menção desse versículo está falando sobre a igreja. Depois, ali de Atos 2, eu vou só ler com você, você não precisa abrir ainda, eu vou abrir outro. A primeira menção ou ocorrência de koinonia está ali, e perseveravam. Lá em Atos 2, 42, e perseveravam. Diga comigo assim, é preciso perseverar. Eu vou ler o resto, mas irmãos, na comunhão é preciso perseverança. A comunhão não vai ser automática. Inclusive o pastor falou sobre isso também, que a comunhão ela precisa ser intencional. Ela não vai acontecer só porque agora estamos inseridos. É preciso fazer acontecer. É preciso querer estar junto. É preciso querer estar perto. É preciso querer promovermos uns aos outros. E a Bíblia diz que eles perseveravam. Então eles não desistiram. De quê? E diz lá em Atos 2,42, na doutrina dos apóstolos, na comunhão ou na koinonia, no partir do pão e nas orações. Só, irmãos, que eu não fiquei nesse. Eu fui lá pro 47, que diz o seguinte: e aí, acrescentava-lhes, ou louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. E agora sim, enquanto isso, ou seja, enquanto o quê? Enquanto eles perseveravam na doutrina, enquanto eles não desistiam da comunhão, Deus via isso. E onde a comunhão, onde a koinonia, Deus derrama o aumento, irmãos. Deus derrama a bênção. De fato, a mão do Senhor, ela está estendida. O Senhor está promovendo as bênçãos que já são nossas, de fato pela fé ou por posicionamento que nós alcançamos. Quando fazemos aquilo que a palavra diz para nós, é quase impossível, amado, você não viver. De fato é a altura daquilo que Deus já providenciou para nós. Então você percebe que o fato de preservar a comunhão, perseverar na comunhão, fazia o quê? O Senhor lhe acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. É assim, eu persevero na comunhão. Quando eu persevero na comunhão, estão vendo Jesus em mim. Estão vendo Cristo em mim. Estão vendo que eu preservo a unidade, o vínculo do amor. Eu estou sendo testemunha da luz. João, amado, na sua epístola, 1 João diz, olha, se nós estamos na luz, como Ele está na luz, nós mantemos a nossa comunhão uns com os outros. Se nós falamos que estamos nele, pensa na comunhão, vertical, quem está nele aqui? Quem está em Cristo, irmãos? Quem recebeu a vida de Deus aqui quando nasceu de novo? Sabe quando ele diz, se você diz, se eu digo, se dissermos que temos comunhão com Deus e a gente viver nas trevas, viver de qualquer jeito, isso está mencionado lá em 1 João 1, você não precisa ler aí comigo ainda não, só estou citando. 1 João 1,6 diz que se a gente fala que está em comunhão com Ele, mas anda de qualquer jeito, não preserva a comunhão, não quer estar em comunhão, não está perseverando em koinonia, ele diz, nós estamos mentindo e não praticando a verdade, porque Deus é o Deus da comunhão, Deus é o Deus da koinonia. O interesse de Deus é estarmos juntos, porque é assim que nós crescemos, amém, irmãos? Então não tem como dizer eu estou em Deus, mas meu Deus, chegou aquele irmão. Chegou aquele irmão. Aí para não dizer assim, a gente fala, chegou o aleluiado. Não é? Chegou o abençoado. Mas pensa em qual intenção? Chegou aquele que vai promover crescimento na sua vida. Chegou aquele que vai fazer a gente andar mais uma milha. Perdoar quantas vezes? 70 vezes 7.
Tem certeza, Senhor, dessa conta? Tenho absoluta certeza. Tá bom, pela vida toda. Não, por dia, menino. Por dia. Chegou aquele. E ele está dizendo, não adianta dizer que estamos em Deus, nessa comunhão, se a gente andar de qualquer jeito. Se a gente agir de qualquer maneira. Porque se a gente age de qualquer maneira, a gente está mentindo. E não estamos andando na verdade. E aí depois, no versículo seguinte, ele diz, se porém nós andamos na luz como ele está na luz, nós mantemos comunhão uns com os outros. Se a gente diz, olha, Deus é meu Pai, eu tenho a natureza de Deus, Jesus é meu irmão e o Espírito Santo habita dentro de mim, eu persevero na comunhão, eu mantenho comunhão uns com os outros. Você percebe essa intencionalidade, como foi ministrado, essa vontade de permanecer em comunhão? Por quê? Porque muitas coisas vão vir para justamente nos demover desse lugar. Irmãos, somos pessoas diferentes, com histórias diferentes, com educação diferente, com famílias diferentes, não é assim? E o sangue de Cristo nos uniu. Ele nos comprou para sermos uma família, Sabe, o apóstolo Paulo, ele vai falar na sua epístola em Efésios, que havia uma separação. De fato, toda a epístola de Efésios, ela vai falar sobre a regeneração do homem de um lugar de trevas, e agora recebendo a vida de Deus para um lugar de comunhão, para um lugar onde ele pode ser luz. Onde antes ele era treva, agora ele é luz do Senhor, ele pode andar como filho da luz. E você percebe sempre essa parte que é nossa. A vida, a natureza de Deus já está em nós, mas a decisão de praticar essas coisas sempre vai ser a nossa parte. Porque Deus não vai poder pegar e falar assim, perdoa. E às vezes a gente faz essas orações, né? Senhor, faça com que eu perdoe. E aí ele vai falar assim, perdoa. Tudo que eu e você precisamos para perdoar está onde? Dentro de nós. O amor de Cristo foi derramado no nosso coração. Não foi a conta-gota, não está faltando, foi derramado no nosso coração. Então é só praticar. Quando eu falo é só, você diz, Areta, mas é difícil, irmãos. A Bíblia diz que pode ser que por um justo alguém se anime a morrer. Nossa, essa pessoa merece. Uma pessoa justa. Mas por um pecador, alguém que não valia nada, pois ele mostrou o seu próprio amor quando morreu por nós. Quando nós éramos pecadores. Quando a gente não valia nada, ele nos perdoou, ele nos amou. E ele diz, se eu digo que amo a Deus e não amo meu irmão, eu sou assassino. Eu sou mentiroso, porque ele me amou. Como eu vou dizer que não vou amar alguém? Como eu vou dizer que não vou preservar a comunhão com alguém? Apesar das diferenças, aquilo que nos une é maior do que nos separa. Você está comigo até aqui, irmãos? E o apóstolo Paulo vai continuar falando na sua epístola que houve em um momento uma inimizade. Houve um momento, uma barreira que separava as pessoas. E ele vai mencionar os povos, gentios, judeus. Mas se a gente trouxer para cá agora, temos diferenças, temos coisas, irmãos, que são diferentes, como eu mencionei, na criação, naquilo que você viveu, na sua história, temos. E aí, isso eu quero que você abra. Você está aprendendo alguma coisa até aqui, irmão? A gente vai chegar num bom lugar e Deus vai derramar algo sobre a nossa vida nessa noite, amém? Não estou falando isso só para te animar, não. É porque eu creio na palavra da pregação, do evangelho. Naquele evangelho que é seguido por sinais, por prodígios, por maravilhas. Amém, irmãos? E vai haver milagre nessa noite. Na tua casa, na tua família, onde precisar ser ajustado. O Senhor está dando para você uma oportunidade para ajustar. Vou dizer isso de novo. O Senhor está nos dando uma oportunidade para ajustes. Para fazer com que coisas que podem não estar funcionando até agora comecem a funcionar a partir de hoje. Porque nós entendemos a chave. É na comunhão que eu aumento. É na comunhão que eu cresço. É na comunhão que eu avanço. É na comunhão que as coisas vão acontecer. Amém? Diga aí para quem está do seu lado, eu não faço isso, eu posso gastar essa ficha. Amém? Posso? Eu nunca faço isso. Fala aí, eu preciso de você, para quem está do seu lado. Eu preciso de você. Hoje sou eu que estou falando, mas certamente alguma coisa da sua vida eu preciso. E em outro momento, quando eu me sentar aí, eu vou receber de alguém coisas que eu preciso. É por isso que somos corpo de Cristo. Ninguém faz nada sozinho, nós precisamos uns dos outros. Amém, irmãos? Então vai lá rapidinho para Efésios 2, olha só. Quantas menções de comunhão ou de unidade nós temos aqui? Lá em Efésios 2, o capítulo 2, versículo... A partir do 11, o apóstolo Paulo vai começar a falar que gentios e judeus são unidos pela cruz. Que não vai ter mais gentio e judeu, porque todo que crê em Cristo agora vai ser
igreja. Aquele que crê agora se torna igreja. Você está comigo até aqui? Amém? Então diz assim, ó. Portanto, lembrai-vos no 11, que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Isso era a condição do homem separado, sem unidade, sem comunhão. Nós sabemos que havia evidências de Deus falando à humanidade por meio de um povo, dando sombras daquilo que ele ia fazer, mas de fato Jesus ainda não tinha vindo para consumar a sua obra. Para fazer o quê? Para todos serem um. Para não ter mais gentios ou judeus. Para aquele que agora cresce nele, se transformasse em um corpo, que é o corpo de Cristo. Você está comigo? Então ele vai dizer, essa condição ela existia, mas sempre tem um mais. Sempre tem uma condição desfavorável, onde a graça vai entrar e vai mudar o destino, e vai mudar a história. E ele começa a dizer mais, e aí no versículo 13 diz, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz, a qual de ambos fez quantos, gente? Fez um. E se eu fosse você, se você estiver marcando, anotando, marca isso, um. Ele fez um. A intenção de Deus era criar um corpo, era criar uma família. Divisão não glorifica Deus. Separação não vai glorificar a Deus nesse sentido. Você está comigo? Porque ele nos chamou para sermos um. E ele vai dizer, olha, ele fez isso, fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, ele aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Você está feliz que Jesus não é seu inimigo, não está com raiva de você? Que ele já levantou a bandeira branca, que está tudo bem? Que Deus não está zangado com você, que ele é seu amigo? Nós somos amigos de Deus, amados do Pai. Amém? E aí ele diz assim, ó, no 16, e reconciliasse ambos em um só corpo. Mais uma vez ele diz em um só, em um só, em um só. Ele já fez menção de sermos um várias vezes aqui. De um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Agora vai comigo pro 18, porque por ele, diga, por Jesus, nós temos acesso ao Pai por meio do que, gente? De um Espírito. Nós somos unidos por causa do Espírito, por causa do sangue de Jesus. Ele nos comprou e ele nos uniu. E o apóstolo Paulo agora vai dizer o que aconteceu com essa união. O que aconteceu quando nós entramos nessa comunhão. Ele vai dizer, olha só que coisa maravilhosa. Assim, no 19, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas sois concidadãos dos santos e sois a família de Deus. Nós somos a família de Deus. Eu vou dizer mais uma vez, irmãos, nós somos a família de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, se o padrão da sua família não ajudou muito você na sua história, na sua base, no seu fundamento, Jesus muda tudo. A comunhão com Deus muda tudo. A comunhão com a palavra muda tudo. A comunhão com o Espírito muda tudo. E a comunhão com os seus irmãos que podem te fazer crescer muda tudo, irmão. Ele está dizendo, nós somos a família de Deus, um lugar onde somos amparados, acolhidos, adequados. Nós não entramos nesse lugar bastardos, irmãos. Nós recebemos a natureza do próprio Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, como você faz para ser família? Você nasce naquela família. O que eu e você fizemos para ser família de Deus? Nós nascemos de Deus. Quando nós nascemos de Deus com um novo coração, nós nascemos com a natureza dele e pertencemos a essa família. Esse chamado à comunhão é nosso direito. Só não vai usufruir disso, dos benefícios de ter a comunhão, né? A mesa, o partir do pão, aquele que se aparta, aquele que se isola. Mas há provisão na comunhão, há graça na comunhão, há crescimento na comunhão, há ajuste na comunhão. Amém? Eu só preciso perseverar. E ele diz, nós somos a família de Deus. Vai comigo no 21, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estão sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Preste atenção nisso aqui. Vós juntamente.
Aqui o apóstolo Paulo está dando uma revelação dizendo que a comunhão agora, de sermos a família de Deus, promove um ajuste. O corpo bem ajustado, o corpo funcionando, o corpo fazendo cada um a sua parte, promove a edificação desse edifício que está crescendo, que está avançando, que está crescendo para santuário, para a habitação do Senhor. Você vai dizer, Areta, mas eu já tenho o Espírito Santo habitando dentro de mim. Eu também tenho. Só que quando nós nos unimos, irmãos, você concorda que eu posso orar sozinha? Mas quando eu oro com você, quando nós oramos unânimes aqui, a oração unânime já funcionou tantas vezes, já livrou pessoas de prisão, já curou, aleluia, já ressuscitou pessoas. Um poder se levanta quando nós concordamos, quando nós estamos cooperando, quando nós estamos colaborando, quando nós estamos na mesma fé, no mesmo espírito, usando o mesmo nome, concordando com a mesma pessoa, crendo na mesma palavra, se movendo na mesma unção, irmão. A unção do Espírito. Você está comigo, amado? A gente não pode achar que isso é algo comum. Como pessoas tão diferentes liberam um poder por causa da mesma pessoa sendo exaltada. Por causa do mesmo sangue que comprou a mim da sua vida e libera algo do Espírito para nos fazer funcionar, para nos fazer sermos edificados uns pelos outros. A Bíblia está dizendo aqui, amado, que ninguém na comunhão deve ficar para trás. Ninguém na comunhão deve ficar menino. Ninguém na comunhão deve ficar atrofiado. Na comunhão, todo mundo tem que crescer. Você está comigo? Se nós estamos expostos à comunhão, nós vamos crescer. Se estamos ligados à primeira comunhão, que é a vertical, que é com Deus, porque sem Ele a gente não teria essa comunhão horizontal com os nossos irmãos. Se estamos ali conectados nesse primeiro lugar de comunhão, que é com Deus, nós temos o poder, o potencial para estarmos ali com os nossos irmãos, promovendo crescimento. Diga assim comigo, eu vou crescer. Eu nem vou cantar uma música agora. Eu vou crescer, eu vou crescer. Crescer, crescer, crescer. Lembra dessa música, né? Eu sempre tenho que cantar uma, né, gente? Crescer para Jesus. Só tem uma coisa errada com essa música. E quando eu estiver desse tamanho assim, é porque você pode trabalhar independente do seu tamanho. Enquanto você trabalha, você cresce. Amém? Senão parece que só quando eu crescer que eu vou trabalhar. Tu pode trabalhar, amado, assim que chegou nesse reino. Então já desvendei o mistério da canção, amém, irmão? Fecha parênteses. A gente precisa crescer, crescer e crescer. A vida com Deus nunca é uma inércia, nunca é estar parado. A vida com Deus sempre é movimento. E no movimento nós crescemos. E na comunhão nós crescemos. Sabe, irmãos, porque a unidade é algo que precisa ser preservado, ou a comunhão é algo que precisa ser preservado. Eu me lembro uma vez que eu estava avaliando o Rema, e não sei quem já teve essa oportunidade aqui, mas eu avaliei a minha mãe. Olha isso, gente. A minha mãe fez o Rema e eu fui professora dela. E eu me lembro, irmãos, que estava até Marcela na banca também. Irmão, isso foi lá em 2007, irmão. O tempo passa, não é verdade? Olha isso. Não faça contas, amém? Não faça contas. E eu lembro que ela estava ministrando e ela falou sobre unidade. O Espírito Santo me lembrou isso. Inclusive, ela estava lá em casa. Mãe, se você estiver me vendo, obrigada por me mostrar Jesus, pelo presente que eu ganhei. Maior presente da vida de alguém, de uma criança, né, irmão? Crescer nos caminhos do Senhor. E naquele dia ela disse assim, sabe? Unidade é algo que precisa ser de verdade, porque existe diferença em um saco de batata e um purê de batata. Num saco de batata, tá todo mundo junto, mas se um quiser sair, sai, porque não tá ligado. Mas no purê, não dá para tirar a batata. Aí eu lembro que Marcela estava do meu lado, fez assim, ó. Tipo assim, nossa, ela é sua mãe. Aí eu, Nem sei se ela falou isso, mas eu fiquei toda assim, irmão. E hoje eu me lembrei disso, eu falei, gente, é verdade. Sabe quando você fica tão junto que você não consegue separar? Que você não consegue discernir? Que você não consegue escapar? Irmãos, nós só funcionamos quando estamos ligados. Não tem como alguém falar assim, não, eu não preciso estar na igreja. Não, eu não preciso. Não, eu vou estar aqui na igreja church do YouTube. Claro, irmão, porque no YouTube eu escolho o pasto.
eu escolho o pasto, faço uma playlist de sou abençoado, sou provido, sou amado. Pulo as que tem que perdoar. Pulo. E aí é fácil. Você concorda comigo, irmão? Não, mas quando eu estou exposta aos meus irmãos, quando um ferro afia outro ferro. E sabe, irmãos, por que isso é importante? Porque sempre vai ter pessoas de vários tamanhos. Pessoas que estão chegando, pessoas que já são mais maduras, mas todo mundo precisa crescer à estatura de varão perfeito. Ninguém chegou num lugar tão alto que não precisa crescer. Não, a gente precisa crescer. A gente precisa uns dos outros. A gente precisa da comunhão. E eu vou dizer algo para você. A comunhão vai te guardar. A comunhão vai me guardar. Prestar contas às pessoas, a liderança, a importância do discipulado vai guardar a minha e a sua vida. Irmão, gente apartada, uma batata fora ali daquele saco, só tava um monte de batata, é uma presa fácil pro diabo. E Deus não tem nada a ver com isso. Muita gente fala, nossa, era crente, o que aconteceu? Não, Deus não tem nada a ver com isso. Mas a comunhão, aquilo que devia estar sendo feito, a gente junto, isso nos preserva, isso nos guarda, isso nos faz crescer, isso nos faz aumentar. Amém, irmãos? E isso é o que alimenta, porque batata pura não alimenta ninguém, mas quando ela é feita, ela serve para alimento. Ela serve para alcançar os outros. Ela serve para fazer os outros crescerem. Amém? E aí, olha só, eu quero te mostrar algo aqui. Quando ele termina de dizer isso, ele diz que nós vamos crescer, vamos ser edificados. E estamos crescendo para santuário dedicado ao Senhor. A expectativa de Deus é que a comunhão com os irmãos, primeiro com ele, obviamente, mas com os irmãos, promova crescimento para cada um de nós. Você não vai precisar abrir, mas eu estava meditando no que diz o apóstolo Pedro, quando, na verdade, na epístola de Pedro, 1 de Pedro 4, nós temos lá do 7 ao 11 o seguinte. Ele diz que o fim de todas as coisas está próximo, lá no 7. Irmão, você concorda que o fim está próximo? Deixa eu te dizer algo. A Bíblia diz, o Espírito e a noiva, né? Dizem, vem. Aquela percepção de que assim, o tempo está se esgotando, está terminando, tudo vai ser consumado. Nós que temos o Espírito precisamos discernir essas coisas. Você está comigo? A gente precisa discernir essas coisas. E sabe quando o escritor aos Hebreus fala? Nós não devemos deixar de congregar, como é costume de alguns, quanto mais você estiver vendo que o dia se aproxima. Isso significa que a gente tem que conseguir ver que o dia está se aproximando. Então, naquele dia que hoje eu não vou, não é o dia que você precisa vir, irmão. Fica esperto. Fica ligado. Naquele dia que você fica, não vou mais servir nesse departamento, não, é muita lixa. Fica no bendito do departamento, irmão. Amém, irmão? Por quê? Porque a gente está crescendo. Amém, Jesus, gente. Vocês estavam mais animados. Porque até para deixar de servir em algum lugar precisa ser por inspiração e não por causa da nossa carne. Porque se for assim, amada, a gente só vai fazer o que a gente quiser e isso não vai dar certo. A gente não precisa ficar fazendo só o que a gente quer, a gente precisa ser guiado pelo Espírito. Então ele diz assim, no 7, 1 de Pedro 4, 7, diz, ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios ao bem de vossas orações. No 8 diz, acima de tudo é em primeiro lugar. Acima de tudo, no 8 diz, tende amor intenso, uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. No 9 ele diz, sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. E aí, eu não vou ter tempo para fazer isso agora, mas, irmãos, você vê esse servir uns aos outros, no versículo seguinte, servir uns aos outros. Quantas menções de servir uns aos outros nós temos na Bíblia? Uns aos outros, uns aos outros. Eu fiz uma lista, eu só não trouxe porque não ia dar tempo, mas é honrar uns aos outros, preferir uns aos outros, amar uns aos outros, perdoar uns aos outros. É sempre por causa do outro. Ei, não é por causa de você, é sempre por causa do outro. Até o dom que eu e você temos não é por causa de você, é por causa do outro. O meu dom, querido, não é seu, é pro outro. Tudo é por causa do outro. Tudo é para promover o outro. Então ele começa a dizer, servir uns aos outros, conforme o dom que vocês receberam, como dispenseiros da graça de Deus. E, irmãos, é muito interessante entender que na comunhão cada um tem o que dispensar. Cada um tem algo para dispensar.
Não tem uma pessoa que diga, mas eu não sou nada nesse corpo. Não, você foi chamada à comunhão. Tem uma parte, algo em você que vai promover o aumento em outra pessoa. Que por causa da comunhão vai promover o aumento no outro. É interessante, irmãos, que o apóstolo Paulo vai falar, não aqui, mas na sua epístola aos Coríntios, ele fala, sabe, num corpo todo mundo tem uma função. No corpo, todo mundo tem algo para fazer. Não adianta você ficar dizendo, porque eu não sou mão, sou pé, porque eu não sou pé, sou mão, sou ouvido. Não fica tentando escolher o que você é, não. Assume o que você é em Deus e faz a sua parte. Assume o que Deus te chamou para fazer e coopere exercendo essa função em comunhão para promover o crescimento das pessoas. E eu quero terminar, irmãos, lendo algo para você que está lá. É interessante lá em João 17, eu sei que foi mencionado aqui, mas esse eu quero que você abra, por favor. João 17. Você aprendeu alguma coisa nessa noite? Eu vou ler João 17 e vou citar um salmo com você. Irmãos, João 17 é a oração sacerdotal de Jesus. É a hora que ele está dizendo que ele veio cumprir o que ele veio cumprir, estava prestes a ser concluído. Ele ia morrer, ele ia ressuscitar. E ele está agora dizendo, Senhor, eu cumpri aquilo que o Senhor me pediu. Eu obedeci até o fim. Ele ainda ia ser crucificado, mas ele já está dizendo, olha, o Senhor me enviou e agora eu vos envio. O Senhor me enviou para fazer a sua vontade. E agora eu estou enviando esses aqui que o Senhor me deu. Então, quando eu estou enviando esses que o Senhor me deu, eu envio como eu fui enviado. Como? Para fazer a vontade de Deus. Assim como o Senhor me enviou, eu envio esses aqui. Para cumprir a vontade do Senhor. E é interessante que ele diz que glorifica a Deus na terra, completando a obra que foi enviada para fazer. E olha só comigo o versículo 21. Diz assim... João 17, 21 diz, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu li numa outra versão e anotei aqui, está lá na NVI assim, para que todos sejam um, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para quê? Diga comigo, para quê? O mundo creia. O mundo crê. Irmãos, quando nós permanecemos em comunhão, quando nós permanecemos em unidade, o mundo vai olhar e vai dizer, eles são diferentes. Eles têm uma natureza diferente. Olha, tá todo mundo aqui fazendo outra coisa, mas eles estão andando de outra maneira. Jesus está falando o tempo inteiro aqui, Senhor, eu estou pedindo para o Senhor não tirar eles do mundo, mas livra eles do mal, Senhor. Sabe o que isso significa? Que o mundo vai ditar outras regras. O mundo vai dizer para desistir rápido. O mundo vai dizer para não perdoar. O mundo vai dizer para contar vantagem. Mas o Senhor nos inspira a fazer o quê? A amar acima de tudo. A andar em comunhão acima de todas as coisas. A preservar o vínculo da paz. No que depender de nós, temos paz com todos os homens. Você está comigo, amado? Amém? E sabe, eu me lembrei de um pedido de uma mãe. Ela fez para Jesus um pedido muito engraçado, irmão. Não seja essa mãe, diga, eu não vou ser essa mãe, amém. Não vou ser essa mãe. Aquela mãe que foi lá pedir algo para os meninos. Olha, Jesus, eu quero que você deixe um filho meu de um lado e um filho meu do outro. Vê isso. A mamãe foi lá pedir. E aí Jesus disse, olha, não me compete decidir quem vai ficar de um lado ou do outro. Isso compete a Deus. Mas eu vou dizer, no reino não é assim. No reino a gente não pensa em posição. No reino, quem quer ser maior deve ser aquele que serve. No reino, quem quer ser maior deve ser aquele que preserva a comunhão, aquele que serve, aquele que permanece na koinonia, aquele que permanece em fazer o outro ser promovido, em fazer o outro crescer. Você está comigo, amado? Amém? Eu tenho 4 minutinhos. O Senhor me lembrou, até anotei aqui no finalzinho, mesa. O Senhor me lembrou que quando uma mãe queria colocar um de um lado e outro do outro, Jesus não fez isso. Jesus deixou cada um ter o seu lugar na mesa. Cada um tem o seu lugar nessa comunhão. Você já percebeu quando nós nos sentamos à mesa como é um lugar de comunhão? Isso é tão sério que se você está num shopping e não tem lugar para comer, você fica desconcertado de comer na frente de uma pessoa que você não conhece. É ou não é verdade? Você fica com um prato assim, ó. Pensei que só eu, gente. Sabe por quê? Isso é a prova de que mesa fala de comunhão, de troca, de compartilhar. Então, se você não encontra mesmo nenhum lugar vazio, você... dá licença, tem alguém aqui todo constrangido, não é verdade?
Porque é um lugar onde temos tudo em comum. Sabe, nós estávamos apartados dessa mesa, mas o Senhor nos trouxe esse lugar de comunhão. No partir do pão, na comunhão, nós vamos perseverar. Amém, irmãos? Sabe, eu quero que você se coloque de pé em nome de Jesus. E o Senhor me lembrou de um salmo tão conhecido. Lá o Salmo 133 diz: ó, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. O versículo 2 diz: é como um óleo precioso sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a orla ou a gola das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali, diga assim comigo, ali. Ali em que lugar? Na comunhão, na koinonia. Ali, no lugar onde a comunhão está, há óleo precioso e há orvalho que rega. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a sua vida para sempre. Irmãos, o Monte Hermon era muito longe de Jerusalém. Para chegar até lá e regar a vegetação, é porque o orvalho era denso. E o Senhor me trouxe a lembrança isso. Onde há unidade vai haver densidade do mover do Espírito, da unção, vai haver aumento, porque nós vamos perseverar em crescer. Nós vamos perseverar em comunhão. Amém, querido? Você pode fechar os seus olhos, vamos orar um pouco. Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade. Nós te agradecemos, Senhor, porque nós estamos aqui, Pai, por um propósito, que é crescer, que é sermos ajustados, que é nos afiarmos uns aos outros, que é promover o avanço, o crescimento dos nossos irmãos. Pai, certamente nós não estaríamos aqui se alguém não tivesse orado por nós, se alguém não tivesse acreditado em nós, se alguém não tivesse apresentado Jesus para nós. E nós te agradecemos, Senhor, por esse presente que é te conhecer, pela graça que é ter o Senhor como Senhor e Salvador da nossa vida. Sabe, irmãos, deixa eu te dizer algo. Eu gostaria mesmo que, se você tivesse com alguma questão sobre uma quebra de comunhão, pode ser a vertical com Deus, aquela hora que você não quer mais orar, que você não quer, que você está escolhendo o que ouvir, você percebe algo desajustado, sabe? A gente fala o que se desviou, aquele que desamparou, aquele que não está mais no pasto. Eu vou dizer para você, o seu lugar nunca saiu da mesa, o seu nome nunca saiu desse lugar. Amém? O Senhor está de braços abertos para te receber de volta, para receber você. E sabe, quando essa comunhão vertical está assim, aquela horizontal pode estar também defraudada. E eu quero te convidar a pensar aí no seu lugar, se existe alguma restauração que você precise fazer, se existe alguma restauração que você precise promover. Deus está te dando essa oportunidade nessa noite. Amém? Aleluia. Vocês vão cantar, gente? Amém? Então canta. Eu tô sempre com vocês, com essa equipe, não é? Oh, glória a Deus. Aleluia. Você pode cantar essa canção. Vamos cantar com a verdade do nosso coração, recebendo essa palavra com mansidão. Amém, irmãos? Aleluia. Tu és digno, Senhor. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Ele. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.